Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo maravilha? Meu nome é Matheus Iparragui, eu sou editor e roteirista aqui da Portal Entretenimento. Estamos inaugurando então um novo quadro chamado Inspirações, né? Inspiração. Então, o que tem inspirado para a criação de um personagem, né? Qual é o background lá atrás, né? Que eu acabei realmente colocando como ideia. Porque toda vez que a gente vai criar alguma coisa, um personagem, alguma história, algum cenário, basicamente a gente se inspira, né? Aquela coisa de que ninguém não copia, mas há uma inspiração por trás. Aquilo que tu tem já de bagagem, que já criou, já estudou, já viu, né, em N mídias possíveis, né, mas que trouxe realmente para você criar aquele personagem. Então realmente nós vamos hoje falar a respeito então do Fumacento. Então nós vamos conhecer um pouco mais aquilo que inspirou a criação desse personagem, né, e quero muito que vocês embarquem então realmente nesse conhecimento, né, essa diversão para poder compreender por que esse personagem foi criado desta forma. Vamos lá então? O Fumacento, né, ele tem realmente essa questão de ele ser um personagem PCD, né, ele tem uma dificuldade física, né, uma deficiência física, onde não tem essa parte, né, dos braços, mãos, enfim, né, onde o personagem acaba tendo o quê? Que lidar com isso. Normalmente vem através do nosso direct message ali da Portal, as perguntas mais diversas, a mais divertida e engraçada normalmente é como que ele faz para ir no banheiro, né? E também o que ele faz, porque tem gente que olha aquelas mãos, enfim, alguns personagens, né? Algumas pessoas e perguntam, mas o que acontece com aquilo? Então ele é fumacento por quê? Porque ele solta fumaça, né? Então ele tem um gás que é dentro lá do corpo dele, que tem esse dispositivo e que faz liberar a fumaça, né? O gás chamado nocaute, né? O gás nocaute, que nocauteia, né, seus adversários, seus inimigos, né? Então acaba ocorrendo isso então através do seu personagem. Tem aquela coisa, aquela pose, né, de chefe do grupo, da equipe e tudo mais, aquele cabelão, né? E de onde é que vem essas inspirações, né? Então vamos lá, que uma delas seria o personagem Batou. Quem é o Batou? Ghost in the Shell, maravilhoso anime, né? Filme, o OVA, né? Ao qual realmente deu muita inspiração do Cyberpunk para muita gente que veio dos anos 90 para cá, né? Então o Batou realmente ele é um personagem extremamente inspirado, né? Então algumas coisas eu precisava modificar para ficar extremamente igual, né? Então realmente ele tem essas imagens aí que apresentam como é que é o personagem, tem aquela imposição de cara grande, né? Tudo mais, aquele louro meio platinado, né? Então algumas coisas eu pedi realmente para o Adriano, que é o desenhista primeiro, né, do personagem, para tentar ficar próximo a isso, mas diferente ao mesmo tempo, que é uma coisa muito engraçada, mas que tem que acontecer pra gente tentar se diferenciar quanto a isso, né? Outro item muito interessante, que como eu queria um cabelão grande, né, quem te acaba lembrando de loiro e cabelo grande? O Guile, Street Fighter, né? Por que não, né? O cara que realmente tem essa coisa, essa pose de general, de coisa do exército, que também tem um pouco de influência através do personagem, né? Pra quem tem, por exemplo, a ficha de personagem, ele coloca que em algum momento ele já participou do exército, mesmo antes, porque no tempo futuro, né, eu coloco como se as regras já não se aplicassem da mesma maneira, né? Então ele pôde ser do exército até antes dos 18 anos, né? Pela questão de o exército necessitar de jovens, quanto mais jovens, melhor, para poder evitar com que o colapso social ocorresse, o que no caso acabou acontecendo de qualquer forma, né? Mas então o Gaio é uma grande inspiração. Tem outras imagens que eu quero colocar aqui que eu acho legal, pela ideia realmente que foi colocada sobre os personagens, né, alguns conceitos, né, mais cibernéticos. Então eu falei, não, vem cá que eu vou incutir isso, aquilo, né, para deixar esse personagem que é quase semi-humano, né, porque tem essa questão do pescoço dele. A partir da terceira edição já começa a explicar um pouquinho o que aconteceu, né, com o corpo dele, né, para ele chegar a esse ponto, né. E essas inspirações, exemplos assim, que foi colocando, guardando dentro de uma pasta, porque é isso que a gente faz, né? Quando tu é criativo, tu é roteirista, tu vai botando aquela salada de frutas, né? Botando tudo aquilo dentro do liquidificador e apertando depois, né, o pulsar, né? Para justamente juntar todas essas informações e poder criar, então, o seu personagem, né? Uma das coisas que eu gosto muito, né, no conceito do Cyberpunk, é que como o Cyberpunk, ele é um nome, como se fosse um gênero literário, né? Enfim, eu gostaria de deixar o nome da revista é assim, então assim, um dos personagens tentar ficar o mais próximo do Brasil possível. Então, Fumacento, né? Não vou botar Smoke Man ou nada do gênero, né? Fumacento. Tentar trazer essa ideia realmente de fazer coisas em português mesmo, né? Porque traz essa conexão com o leitor, né? Somos brasileiros, né? Temos a língua portuguesa, né, como nossa língua materna, né? Então isso eu quis colocar muito como um impacto, assim, sabe, a respeito do personagem. Ser um personagem alto, a questão das botas, né, de roupa, couro. Isso tudo a estética Cyberpunk já nos traz já de décadas, né?
Então quis colocar realmente alguns detalhes que eu fui incrementando, né? Mas deixando realmente assim, o Adriano criava algumas coisas extras, né? Que ele achava interessante, que vai mesclando, e daí quando a gente chegou num personagem que ele mostrou, eu falei, puxa vida, é isso aqui mesmo. Exatamente isso que eu gostaria, né? Porque eu quero muito essa visão realmente dos artistas, né, sobre isso. Tem um molde mestre a respeito de como é que você imagina, né, o personagem, mas o toque do artista ele é fundamental nessa parte que eu digo que, querendo ou não, tanto o Felipe depois nas cores, né, o Felipe Félix, é uma cocriação deles, né, é uma cocriação justamente, deixa esse vídeo gravado porque eu criei o personagem como o roteiro, como eu imaginava, mas sem o artista, né, sem o colorista, ele é apenas uma ideia na cabeça, né, eles são co-criadores realmente dos personagens, então vale muito a pena, né, colocar essas artes. Claro que já teve outros artistas que tocaram, enfim, um pouco neles, né, antigamente, né, mas como foi efetivado, uma história de quadrinhos tem, né, um registro sobre isso, eu falei, não, essa aqui é a parte que precisa ser mantida e respeitada. Então, o Fumacenta é esse, né, esse é o personagem que eu trago nesse vídeo de hoje, para que vocês possam compreender um pouco mais, né, e nos próximos meses aí quero começar a colocar mais personagens aí para mostrar essas inspirações a respeito disso. Então, se você gostou desse conteúdo, dessas informações, dê o seu like, seu curtir, compartilhe então esse vídeo, né? Não se esqueça também de se inscrever então no nosso canal para que eu possa nos próximos meses trazer os outros personagens, tanto cyberpunk como o gato, também esse embate aí de o que veio, né, dessa salada de informações para poder chegar ao personagem final, tá certo? Muito agraciado então com a presença de vocês aí nesse vídeo aí e simbora para os próximos. Então, valeu!